Podemos passar agora para o grupo B. E o grupo B vai ser para aferir os conhecimentos da grávida acerca dos cuidados a prestar ao recém-nascido. E está intimamente relacionado com o programa de ensino de cuidados que a investigadora, a enfermeira, vai ministrar a seguir a elas responderem a este questionário. A enfermeira investigadora definiu 6 grandes áreas para esse programa de ensino. Como amamentar o bebê, como vigiar a sua pele e os cuidados que deve ter com a pele, principalmente na que está em contato com a urina e com as fezes, como vigiar a evolução do peso do bebê, o coto umbilical, a vigilância de alguns sintomas de doença e também a tarefa de dar banho ao recém-nascido. Daí que o questionário vai incluir 6 perguntas que vão aferir se a grávida já tem ou não algum conhecimento sobre cada uma destas 6 áreas. Assim, o que se pretende é saber se cada uma das grávidas já foi alguma vez instruída sobre, por exemplo, como dar banho a um recém-nascido. E as opções de resposta pretendidas são nunca, sim, mas que não ficou totalmente esclarecida, e sim, ficando totalmente esclarecida. Portanto, será uma pergunta em tudo idêntica, por exemplo, à 5. Podemos aproveitá-la e copiá-la para aqui para o grupo B. Automaticamente fica enumerada para 18, só teremos que alterar o texto. E o resultado seria algo como isto. Agora ter-se-iam que repetir estes parágrafos mais 5 vezes, um para cada tipo de cuidados. Questionámos acerca do banho, iríamos questionar agora acerca da amamentação, da vigilância dos sintomas de doença e assim sucessivamente. Em vez de fazê-lo dessa forma, 4 parágrafos para cada um dos 6 cuidados, por uma questão de compactação, o ideal era criar uma tabela com 4 colunas, em que a primeira coluna seria para a pergunta e as outras 3 colunas seriam para as opções de resposta. Portanto, aqui o que se pretende é definir uma tabela com 4 colunas. O número de linhas facilmente se amplia, só criei com 2, porque basta colocar o cursor na última célula e carregar na tecla Tab, que automaticamente é introduzida uma nova linha. E vamos colocar cada uma das opções nas respectivas colunas, movendo-as. Esta primeira vai ser para a parte comum, que é já alguma vez foi instruído ou recolheu informações sobre algo. E agora aqui podemos usar reticências para unir a parte da pergunta, que é comum a todas as perguntas, com o que é particular de cada uma delas. Só temos é que colocar a numeração aqui nesta pergunta. Para isso, podemos aproveitar este parágrafo e usar o botão, que é o pincel de formatação, para copiar os formatos. Neste caso, eles chamam de pergunta 19, mas entretanto eu vou apagar a 18 e automaticamente fica a numeração correta. Outra das coisas que é necessário fazer é ajustar automaticamente a largura desta coluna. Primeiro, selecionando a coluna toda através do botão Selecionar Tabela, que está no canto superior esquerdo da tabela, e no menu Tabela, no ajuste automático, ajustar automaticamente ao conteúdo. Se bem que depois ainda podemos melhorar o aspecto da informação que aqui está. Depois, era só continuar nas linhas seguintes, escrevendo as restantes perguntas, por exemplo, aproveitando a 18 e colando-a para obter a 19 e, mais uma vez, usar o pincel de formatação, como já se viu anteriormente. Obtendo-se esta pergunta, como já se está a ver, a formatação da tabela não é ideal, convém que o espaçamento aqui não seja 1,5, como estava definido no estilo normal, mas sim menor. Vamos selecionar toda a tabela e no formato de parágrafo vamos colocar o espaçamento a simples. Só que isto também dificultaria a leitura, ficaria tudo muito junto. Logo, vamos ao espaçamento antes e depois definir aqui uma folga maior do que 0, por exemplo, 5 pontos antes e 3 pontos depois, sabendo que 6 pontos é o equivalente a uma linha, a altura de uma linha, e já se obtém um resultado melhor. Quanto às opções de resposta, para não ocuparem mais de metade da tabela, vamos diminuir o seu tamanho para 10 e centrá-las para que se consigam perceber melhor. Premindo no Tab na última célula, obtemos mais linhas para poder continuar os 6 cuidados. Agora que já se incluíram as 6 perguntas sobre os cuidados, já se podem fazer alguns ajustes à tabela, nomeadamente tentar otimizar a largura das colunas, como se está agora a fazer, centrando as opções verticalmente, portanto o alinhamento das células
ser também centrado na vertical e, para dar mais ênfase à pergunta inicial, já alguma vez foi instruído ou recolheu informação sobre, vamos colocá-la em negrito. Em termos de alinhamento, na parte inferior, e vamos retirar a esta célula os limites superior e esquerda. Portanto, retirar o superior e retirar o da esquerda. Desta forma, dá-se mais ênfase à pergunta e aproveita-se mais espaço para cada uma das 6 perguntas que aqui estão. Vamos gravar de novo o questionário. Além de perguntar se a grávida já recebeu instrução sobre estas tarefas, estes cuidados, também é importante saber se ela já tem experiência sobre esses cuidados, quer seja com outros filhos que já tenha tido, não seja a primeira gravidez, quer seja com outras crianças, outros bebés, de familiares ou amigos. Portanto, será uma tabela em tudo idêntica a esta, só que vai perguntar se ela já alguma vez fez, portanto, já deu banho, se já cuidou da pele, se já amamentou. Portanto, as opções serão sim ou não. De qualquer forma, pode-se aproveitar a tabela, clicando no seu botão de selecionar tabela, para copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e colar a tabela para agora poder alterar. Aqui já se alteraram as perguntas e alguma vez deu banho a um recém-nascido, cuidou da pele, etc. No entanto, só precisamos de 2 colunas, uma para o sim e outra para o não. Logo, podemos unir estas 2 colunas, selecionando-as e com o botão direito, unir células e fazer o mesmo a todas as outras linhas, em que a primeira poderá ser o sim e a segunda poderá ser o não. Mais uma vez, podemos diminuir aqui a largura destas colunas. Além de se medir se já foi instruída e se tem experiência, também pareceu pertinente aferir a autoconfiança que a mãe tem, que a grávida tem, em cuidar do seu bebê, quer tenha ou não recebido a instrução. Por isso, aproveitou-se a primeira tabela, que também tinha 4 colunas, e copiou-se para esta posição. Com aquilo que sabe, acha-se capaz de, sozinha, dar bem ao bebê, cuidar da pele, amamentar, etc. Em que as opções são não tem confiança, não se sente capaz, sim, mas não sabe se será da forma mais correta, sim e da forma mais correta, portanto, confiança plena. Para terminar, resta perguntar quais são as áreas de cuidados que provocam mais ansiedade à mãe, no que será o grupo C, a medição da ansiedade pré-natal. Mas antes, ainda neste grupo B, convém também perguntar quão importante é que as mães acham cada uma destas 6 tarefas, destes 6 cuidados, porque podem não lhes atribuir a mesma importância. Ou seja, vamos lhe pedir que indique a cada uma das 6 perguntas sobre os cuidados o que é que elas acham que essas tarefas são. Nada importantes, pouco importantes, importantes ou muito importantes. Logo, precisamos de uma tabela com 5 colunas, uma para a pergunta e depois 4 para cada uma das opções, de 1 até 4. Podemos copiar esta última para depois a editar. Já está alterada a primeira coluna. Quão importante considera as seguintes tarefas para a saúde e bem-estar do seu bebê: dar banho, cuidar da pele, amamentar e assim sucessivamente. Agora teríamos era que alterar aqui para de 1 a 4. No entanto, nós precisamos de mais uma, logo vamos ter que, nesta célula, dividi-la em 2 colunas para poder ter o 3 e o 4. E o mesmo teremos que fazer aqui. E agora teríamos que ajustar a largura das colunas para aproveitar o máximo do espaço. Aqui está o resultado e terminamos o grupo B. Vamos gravar de novo e avançar para o grupo C. Vamos de novo usar o título 2 para perguntar agora sobre a ansiedade específica da gravidez. E em primeiro lugar, vamos pedir às grávidas inquiridas que ordenem qual é que são as tarefas que elas consideram mais importantes entre aqueles 6 cuidados. Portanto, será uma pergunta em tudo idêntica ao Estado Civil, por exemplo. Portanto, que terá a pergunta e depois terá as 6 opções para cada um dos cuidados e eventualmente uma 7ª para outra opção. Vamos copiar para que automaticamente fiquem já definidas as numerações certas da pergunta e das opções. Cá está a pergunta. Portanto, ordene do mais importante para o menos importante o tipo de cuidados ao recém-nascido que mais ansiedade lhe provoca. E agora optou-se por colocar os 6 cuidados ordenados por ordem alfabética para não induzir a grávida a nenhuma resposta.
Acrescentou-se apenas uma categoria outro, porque do ensino fazem parte outros aspectos, se bem que os principais são estes 6. E agora sim, já podemos incluir a escala da ansiedade específica da gravidez, que vai ser uma tabela em tudo idêntica a esta, só que agora terá 5 níveis, não de 1 a 4, mas de 1 a 5, e já não tem este significado, nada importante, pouco importante. Cá está a tabela adaptada, mas como agora já não são necessárias as 2 últimas linhas, vamos selecioná-las e cortar para ficar apenas a escala, que tem este aspecto. Podemos também diminuir aqui e centrá-la na página. Durante a última semana, incluindo hoje, quão ansiosa se sentiu pelo facto de estar grávida? E a pessoa responde com um de 5 valores, desde nunca se sentiu ansiosa durante a última semana, até sempre, sentiu-se sempre ansiosa. E o mesmo para o preocupado, o receoso e o em pânico. E a soma destes valores permite obter um score que vai variar entre 4, se as 4 respostas forem 1, e 20, se as 4 respostas forem 5. 5 vezes 4, 20. Isto foi a escala desenvolvida pela doutora Mancuso e os seus colegas de investigação e já testada por eles como sendo um instrumento de medida válido. Finalmente, vamos perguntar à grávida se, de uma forma geral, e não apenas durante a gravidez, ela se considera uma pessoa estressada ou não. Para isso, vamos precisar de uma pergunta com 4 opções, que vai desde o nada estressada até ao muito estressada, e podemos aproveitar esta que aqui está para copiar para o final. E agora adaptar o texto. Cá está o resultado. Terminar perguntando a data, ou pedindo para ser preenchida a data em que foi submetido o questionário, e de novo agradecendo a colaboração da inquirida. Uma pré-visualização final permite-nos ver que o questionário está com 4 páginas. De qualquer forma, isto ainda não é a versão final. Portanto, há aqui uma pergunta que é 42, cujas opções estão partidas entre 2 páginas. As primeiras 4 na página 3 e as últimas 3 na página 4. A fase de redigir a introdução e as perguntas do questionário está concluída.